Olá pessoal, hoje vamos iniciar uma série de 4 vídeos onde vamos conversar sobre a rentabilidade, sobre custo baixo, valor agregado ao produto. Sempre que postamos um novo vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nossos vídeos têm um tempo maior de duração em função de ser um vídeo com informações técnicas. Com um tempo menor, notamos que perde a qualidade da informação. Veja até o final, garanto a vocês que vale a pena, tá certo? Esse vídeo, além de divulgar esses conceitos, é também uma forma de divulgar nosso trabalho. O primeiro vídeo, ele trata do seguinte assunto. Estamos sempre correndo atrás do prejuízo, precisamos faturar hoje, a fim de gerar duplicata, que vamos descontar imediatamente para pagar as despesas de ontem. O modelo de gestão bem comum em muitas empresas, né? Isso, às vezes, a empresa passa anos nesse modelo de gestão, sempre correndo atrás do prejuízo, né? Sempre agoniada para faturar, para poder conseguir botar as contas em dia. O que tem por trás dessa situação? Hoje nós vamos começar conversando sobre o que tem realmente por trás dessa situação. O que acontece? Nessa série de vídeos que estamos iniciando, vamos conversar um pouco sobre essa situação e como sair também dessa situação. Esse é o vídeo 01. Qual é o efeito disso aí? Um dia após o outro é sempre do mesmo jeito. Quando a venda diminui, o problema fica mais evidente, não gera duplicatas em volume e dinheiro suficiente que servem para obter os recursos nos bancos, né? Então eu pego as duplicatas, vou ao banco, desconto, o banco já tira a parte dele e o restante eu vou usar para pagar as contas. Nesse momento eu começo a dar prioridade nos pagamentos, né? Muitas vezes eu adianto as obrigações trabalhistas, como o FGTS, o recolhimento de alguns impostos, para liberar recurso para outros credores. Eu vivo nessa equação. Hoje, quem é o que eu vou pagar hoje? Quem é que está me apertando mais? O fluxo de caixa está sempre negativo. Esse é o sintoma, mas qual a causa disso tudo? Ou seja, o sintoma é o fluxo negativo. Agora, o que é que leva você a viver essa situação? Qual é a causa? Alguma coisa está acontecendo com a empresa e os envolvidos na gestão não estão percebendo. Estão perdendo o jogo a cada dia. Então, depois que você entra nessa espiral aí, você vive nessa loucura de arranjar duplicata para descontar. Aí você só pensa nisso, você começa a direcionar seu pensamento para isso. E continuamos trabalhando do mesmo jeito, ou seja, fazendo o mesmo jogo. Há algo errado em nossa forma de gerir o negócio. As empresas são construídas com muito trabalho, muito empenho dos fundadores, com muitas privações por parte dos sócios, algumas outras empresas com alguns arranjos inteligentes de produtos diferenciados no mercado, elas conseguem rapidamente alcançar os objetivos. Então, sempre essas empresas nascem de um esforço muito grande dos fundadores, né? Passam às vezes até privações, ou aquelas pessoas que têm um insight, uma ideia especial que de repente eles explodem no mercado. Com esse jogo, ela vai evoluindo, vai crescendo até que começam alguns problemas. Vendas estagnam ou diminuem a cada mês, cada ano. Não consegue mais crescer. Começa a diminuir as vendas, fica estagnada, começa a ter dificuldade. Desperdício enorme em toda parte. Então, naquele primeiro período de abundância, existe uma preocupação muito grande com os custos, com os processos, com o lead time, com a quantidade de peça em estoque, né? Então, quando você acorda, você começa a ver que tem desperdícios em todas as partes. A empresa não cresceu, ela ficou inchada. A estrutura de custo está elevada, né? Era fácil vender, então eu botando as pessoas, eu ia descontando as duplicatas e ia dando para cobrir. A fórmula simples de vender mais e produzir com qualidade e economia, né, com custo muito baixo, não funciona mais na nova economia, né? Ou seja, houve uma mudança de mercado que está realmente revolucionando essa ideia de como eu tenho que criar essa empresa, como é que eu tenho
montar essa empresa, qual é o foco que essa empresa vai dar. Os clientes estão sumindo e os funcionários andam desmotivados. Então, esse modelo de empresa vai diminuindo, os clientes vão deixando de comprar, os funcionários que estão nelas ficam por falta de opção, né? Estão ali até quando dá. Começam as dúvidas sobre o modelo de gestão atual. Alguns empresários, depois de alguns anos sofrendo esse processo, eles começam a se questionar sobre o modelo de gestão, o que é que eles estão fazendo de errado. Ele começa a se questionar, a fazer perguntas. Devemos conduzir a empresa com um pulso mais forte? Essa é a primeira ideia que normalmente acontece. Precisamos estar no controle e no comando, como sempre fizemos no início da empresa. Agora, mais ainda, não podemos confiar em mais ninguém a não ser em nós mesmos. Esse é o pensamento que alguns empresários passam a ter nesse momento, que começam a questionar sobre o modelo de gestão. Característica do modelo de gestão com pulso forte, né? É a recompensa e a punição. Então, eu bato e assopro, né? Começa a controlar isso aí. O gestor, normalmente é um gestor que a gente chama de tipo capataz, não gosta de ser contrariado e quer ver prevalecer sua opinião, suas opiniões sobre tudo, né? Então, ele não gosta de ser contrariado, o que ele fala é sempre o certo, conhece o processo de cois salteado que deve ser seguido de forma decorada, né? Ou seja, ele sabe ali, dá para fazer um manual com ele, mas não sabe o que realmente acontece na prática, qual a razão de estar dando errado. Tem como ideia absoluta tudo o que o patrão diz e comanda, né? Então, a lei absoluta do patrão. Ele gosta muito de usar esse termo patrão, né? Um termo já bem desgastado, que numa gestão atual, uma gestão da economia nova, numa gestão lean, ninguém usa esses termos. Mas a gente vê ainda muitas pessoas, porque eu sou o patrão, você é minha patroa, né? Afinal, esse patrão é quem paga seu salário. Então, você merece toda a atenção a esse patrão, né? Então, o gestor capataz, que muitas vezes não é o dono da empresa, é uma pessoa que toma conta, é um gerente, é um supervisor, que toma conta ali a mão de ferro. E a opinião dele é que vale. Acredita que as pessoas não gostam de trabalhar, essa é uma crença do gestor capataz, se todo mundo ali está por obrigação e necessidade, não por vontade e nem por prazer, por isso dirige a fábrica com mão de ferro e apoio incondicional do dono da empresa. Então ele faz aquilo de uma forma que ele é apoiado pelo dono da empresa. Só que hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode gerar um processo depois, dependendo de como isso é feito na empresa, né? Às vezes esse tipo de gestor cria constrangimento para o funcionário, ele não percebe isso, mas ele cria constrangimento, ele não deixa o funcionário falar, externar, o funcionário começa, alguns até a ter crise de ansiedade, entra em depressão, pede para sair, coisa desse tipo. Esse gestor quer ser reconhecido pelo esforço e não pelo resultado. Então a característica do gestor capataz, uma delas é essa, que ele quer ser reconhecido pelo esforço. Ele está ali, é o primeiro que chega, é o primeiro que sai, se precisar de sábado ele vai, ele está ali se esforçando, né? E ele quer ser reconhecido pelo esforço e não pelo resultado, né? Na hora que o dono cobra, o patrão, como ele chama, cobra um faturamento, ele fica meio magoado, porque ele se esforçou muito, ele trabalhou o sábado, virou a noite, botou todo mundo para trabalhar, mas não deu. Ele quer ser reconhecido. Então, não compreende que as duas coisas são diferentes. Quais são as duas coisas? Esforço e resultado. Eu posso fazer um esforço menor e ter um resultado maior desde que eu tenha uma técnica, que eu tenha ferramentas de gestão. Ideias que não resolvem. Como é que é isso? Essa situação começa a gerar um bocado de ideia. A primeira delas é o banco de horas. Adota o sistema rígido de banco de horas para não haver desperdício na utilização do tempo de seus empregados. Sabemos que o banco de horas, em muitas das vezes, esconde algumas incompetências que existem nos processos. Essa incompetência está ligada à forma de como a gestão procede. Pode até ser
mesmo a falta de dimensionamento correto do fluxo produtivo, os setores não estão balanceados entre si, né? Ou seja, falta o fluxo contínuo entre os processos. Então, esses hiatos que estão na produção, né, eu tento garantir eles com banco de hora, mandando pessoa para casa, deixando em casa, até que tenha o fluxo. Então, eles vêm no dia que tem o fluxo, no dia que não tem fluxo, eles ficam em casa. Só que tem algum problema, tem alguma incompetência, tem alguma coisa que pode ser melhorado para que esse fluxo fique mais estabilizado. Outra ideia que também é paliativa, né, é a utilização da cesta básica de bem de consumo para conseguir a sua assiduidade. Né? Nesse tipo de empresa, normalmente tem muitas faltas, um percentual alto de faltas, e se conversa com as pessoas, mas as pessoas andam muito desmotivadas, elas não têm muita vontade de ir para a empresa. Então, mesmo você dando uma cesta básica, no primeiro instante ela causa até um efeito positivo, e logo depois ela começa a voltar ao ponto normal das faltas. Porque você penaliza quem faltou, não tem direito a essa cesta, somente os que estavam presentes. Mas o efeito disso, a médio e longo prazo, não muda. O que muda é a forma de a gente fazer a gestão. Né? Eu não estou dizendo que não é legal dar uma cesta básica. Eu acho que tem que dar. Mas eu acho também que tem que haver um ajuste na forma da gestão, para que ela tenha o efeito necessário. Né? O banco de horas não pode ser uma coisa que sempre eu estou usando, que tem realmente alguma incompetência, que tem que ser resolvida. Em contrapartida, esse tipo de gestor capataz, ele gosta de criar uns prêmios individuais. Né? Então, algumas pessoas se tornam predileto dele, eles gostam de dar algumas gratificações por fora, né? Porque o fulano ali é uma pessoa que está prontamente ali comigo e tal. Então, isso gera esses prêmios individuais, né? Para os que cumprem as metas diárias de produtividade, entenda que é na visão do gestor capataz. Não necessariamente essas metas vão gerar mais faturamento. Redução de custos. Economia são propostas para fazer os funcionários compreenderem que as coisas não andam bem. Economias que vão inibir qualquer tipo de reivindicação financeira. Né? Então você começa a criar um ambiente na empresa para que ninguém venha pedir aumento de salário, para que ninguém venha pedir uma melhoria, tá certo? Então você começa a fazer algumas reduções, né, para inibir qualquer tipo de reivindicação financeira. Né? Essas economias normalmente praticadas são as seguintes. Primeiro corta o cafezinho. Né? Então aquele cafezinho não existe mais. Desliga o ar-condicionado, né? Vamos escolher as horas que o ar-condicionado vai ficar ligado. Algumas máquinas quebradas ficam para consertar depois. Troca de fornecedor de refeição por uma refeição mais barata. Redução do quadro de funcionários sem uma análise da necessidade para realizar as metas. Né? Isso aqui é um ponto que acontece bastante. Se reduz o quadro de funcionário, não avalia a meta e o resultado a gente já conhece, mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Elimina vários processos e as pessoas que executam, sem uma análise do impacto que vai gerar no resultado. Então, quando eu elimino pessoas, eu estou também eliminando os processos, tá certo? Sem analisar o impacto. Eu tiro determinados controles, como um controle de qualidade, como um processo de controle da análise do que está acontecendo, na execução dos processos, né? Eu tiro uma revisora, e isso gera um impacto na qualidade final. Né? Às vezes eu diminuo o número de supervisoras, as supervisoras ficam com muitas tarefas e não dão conta e acabam comprometendo o resultado. Essas economias exemplificadas, algumas são muito irrisórias, né? Quando o cafezinho demonstra mais a fragilidade dos gestores da empresa para com os funcionários, que ficam com a carga de trabalho maior, já que os processos para o funcionamento da empresa têm que ser executados por quem ficou na empresa, depois de várias demissões. Os processos vitais deixam de ser realizados, comprometendo os prazos de entrega e qualidade. Então você tira as pessoas, aumenta a carga
de quem fica. O quem fica não consegue realizar, né? E acaba comprometendo mais ainda o resultado da empresa. Então isso não pode ser feito dessa maneira, como muitos fazem. Treinamentos e consultorias. Pouca coisa fica de lá para cá com esse investimento. A empresa investiu em programa de qualidade, que não queria ficar fora da concorrência, né, atrás da concorrência. Faz internamente toda uma movimentação, como treinamento, prática de Kaizen, Kanbans, dia dos 5S, etc. Tudo isso envolve todos na empresa, né? Então, se faz toda essa movimentação, todo mundo aumenta a autoestima da empresa, aumenta o interesse de fazer o trabalho da empresa, e de repente tudo isso é perdido. Com a participação de todos, melhora o engajamento com as metas e resultados. Então, na hora que eu junto todo mundo, eu boto todo mundo numa vibração legal, eu melhoro os resultados. O modelo de gestão adotado na empresa, focado somente na redução de custos, vai acabando com todo o investimento e não se percebe. Conclusão: ao passar do tempo, não adiantou nada os treinamentos, o valor gasto com consultoria. Essa é a verdade, que não é percebida por vários empresários, né? Estou cortando capacidade técnica e não custos. Alguns empresários depois falam, porque a consultoria saiu e não deixou nada. Por que não deixou? As pessoas que foram treinadas, elas foram retiradas desses postos. Elas foram retiradas, as que entraram não estavam treinadas. Muitas vezes o empresário não participa ali ao lado da consultoria para aprender, né? E quando a consultoria sai, realmente, nesse momento, se perde tudo, se perde a capacidade técnica que se tinha. Confiança. Eis uma palavra aparentemente distante dos resultados. O que reina na empresa é a desconfiança. No próximo vídeo, vamos falar sobre a redução de custos para ser competitivo em preços. O propósito da empresa é ser reconhecida pelo preço baixo. Tem algumas empresas que o propósito dela é ser reconhecida no mercado por preço baixo. Então, fulano de tal pode ir lá que o preço é o melhor do mercado. Todo mundo fica sabendo. A SA Consultoria Industrial tem como base de trabalho a filosofia de manufatura Lean. Nós somos especialistas em manufatura Lean e temos como base de trabalho a filosofia da manufatura Lean. Mais informações, né? Entre em contato conosco, né? Se você não está satisfeito com seus resultados, quer mudar para um modelo de gestão mais adequado, com a nova economia, novos tempos. Somos uma consultoria de ação, realizamos o trabalho junto com a sua equipe, treinando e acompanhando no que for necessário. Nosso trabalho é montado conforme a sua necessidade. Nós não temos um trabalho de consultoria, um modelo pronto, que eu chego ali engessado na tua empresa e tem que ser aquilo, não. A gente vai ajustando o trabalho de acordo com a tua necessidade. Então, às vezes a gente não consegue montar um projeto com a empresa. Por quê? Porque quando a gente vai para a prática, vê que a necessidade é outra. Então, só estando dentro da empresa, que a gente vai realmente saber o que precisa ser feito. Qual é ali os gaps ali, quais são as lacunas que a gente vai ter que ajustar, né? Para maiores informações, entre em contato com o Sérgio Amorim ou a Magna Mota. Aqui tem nosso número. E nosso Instagram, canal de YouTube, nosso site, você vai encontrar mais informações sobre esse assunto e sobre o nosso trabalho. Aqui o nosso site, o nosso Instagram. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e dá um like nesse vídeo. Faça seus comentários, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo, dando seguimento a esse assunto.